Então quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías 43, de 1 a 3. Eu quero falar com você hoje como lidar com as circunstâncias. Como lidar com as circunstâncias. A palavra do Senhor nos diz, nesses versículos aqui, algumas coisas muito importantes para a igreja nesses dias. Nós entendemos que a igreja do Senhor é uma igreja que tem poder, tem autoridade, mas que o Senhor faz com que a gente venha passar por situações também, para que Ele se manifeste nas situações que vivemos. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim, vamos lá. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, o que diz aí? Eles não vão te submergir. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E dei o Egito para te resgatar, a Etiópia e Seba em teu lugar. Amém? Então, o que a gente analisa aqui é que não é algo que não está dizendo que você não vai passar. É uma certeza. Quando passares, quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, a palavra é não temas, porque eu estou contigo. Amém? Então, se você passar, está escrito aí, quando passar, não é uma possibilidade, mas diz, quando passares, porque é uma certeza. Irmãos, para pensar, quantas águas você já passou? E quantos fogos nós já passamos? Quantas vezes nós já passamos situações adversas e a gente fica iludido, achando que a nossa fé, que depois que eu vim para a igreja, a minha fé agora vai ser uma varinha de condão. Eu vou acionar a varinha e o fogo vai apagar. Eu vou acionar a varinha e a água vai se abrir. Não, irmãos. Todas essas coisas o Senhor vai nos ensinar nessa noite, que Ele usa para uma mudança de dentro para fora. Deus não está dizendo que nós não vamos. Eu sou crente, eu prego fé, eu determino milagres. Mas o Senhor, quando eu estive passando por uma luta na saúde esse ano, o Senhor falou assim, quem te disse que tu não vai passar? Está escrito em Isaías 43, você vai passar, mas lá eu estarei contigo, não temas. Você precisa entender que Deus faz a gente passar pela luta. Quantos têm provas aqui diariamente? Quantos têm lutas aqui de arder o juízo? Fica ciente, meu irmão, você vai passar, mas no meio dessa luta, eu estou contigo. Não tema, meu irmão, não tema, minha irmã. Assim diz o Senhor. A questão, amados, não é quando vai acontecer, mas vai acontecer a qualquer momento, essa luta. E eu gostaria de poder te dizer hoje, que quando você se converteu, você pensou, agora tudo vai mudar. Agora tudo vai mudar na minha vida. Quando a gente se converte, a intenção, até nossa, assim, Deus já está contigo. Mas a gente não explica, Deus já está com você? Vai. Mas a luta vai passar. Agora, a diferença
é que agora eu tenho Jesus comigo. E agora é com Ele, quem resolve é Ele. Antes você passava pela luta e você não tinha noção, não sabia o que fazer. Mas agora não, agora eu tenho um Senhor e Ele vai passar comigo em nome do Senhor. Outro dia eu ouvi dizer, e quantas vezes essa semana eu ouvi uma pessoa falando: pastora, eu depois que me converti, eu tenho mais problema do que antes. E é mesmo. Porque Satanás, ele vai interferir direitinho para te tirar do caminho. Esse é o projeto dele, acabar com a gente. A Bíblia diz que Jesus veio para trazer vida. E Satanás veio para roubar, matar e... Mas agora, meu irmão, na presença do Senhor, um novo crente, uma nova serva de Deus, um novo servo de Deus, eu vou estar dentro do construir, eu vou estar dentro do viver, e eu vou estar dentro dessa presença, porque Ele tem poder para me dar vida. Aleluia! Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que hoje a gente tem lucro. Porque antes eu tinha problemas e não tinha solução. E hoje eu tenho lutas e tenho solução. E tenho a intervenção do Espírito de Deus na nossa vida. Antes de você vir para o Senhor, a gente tinha luta, a gente tinha dificuldade, nós tínhamos problemas, nós tínhamos angústias e a gente não tinha solução. É por isso que tem um jargão: Jesus é a solução. Porque quando eu venho para o reino, eu venho acompanhado das soluções do Senhor. Só que eu vou passar por essas lutas. Eu preciso passar. Porque essas lutas, elas nos amadurecem. Aleluia. Hoje eu tenho luta. Diga comigo, hoje eu tenho luta. Mas glória a Deus, porque eu também tenho solução. Aleluia. O que Deus prometeu não foi a ausência de problemas. Não foi. Deus não prometeu isso. Mas foi a presença e a intervenção dEle quando passarmos pelo fogo, quando passarmos pelas circunstâncias, quando passarmos pelas lutas. Eu, desde que nasci, passo por situações adversas. Passei como moça, como adolescente. Passei como mulher casada no início do meu casamento. Passo como pastora, todos os dias uma guerra. Todos os dias eu mato um leão. Mas glória a Deus por essas circunstâncias, porque eu sempre tenho ouvido a voz do Senhor: não temas, eu estou contigo. E tu está passando, mas eu tenho uma solução para você. Você está passando por essa guerra, meu irmão. O Senhor está dizendo: não temas, eu estou contigo. O Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Ele venceu, a mesma unção de Cristo está sobre mim, eu vou vencer também. Mas quando o Senhor diz que nós teremos aflições, não é para nos desanimar, mas é para termos bom ânimo. Você precisa entender isso. Eu preciso ter ânimo. Quando o Senhor pegou Josué e entregou o cajado de Moisés nas mãos de Josué, e Josué olhou para aquela multidão e disse: agora eu vou ter que tomar conta desse povo, porque Moisés morreu, e agora eu vou ter que tomar conta dessa multidão, meu Deus. O Senhor olhou para ele e disse: não temas, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas mantenha firme nesse caminho, medita na palavra, eu estou contigo e eu te farei vitorioso. Não temas. O segredo do cristão vencer as suas batalhas, passar pela adversidade, é não temer, não ter medo da situação, porque o Senhor está com a gente. Aleluia. Mas quando o Senhor diz que nós temos aflições, não é para desanimar, mas é para ter bom ânimo e saber que Ele passou por várias circunstâncias e venceu. O mesmo apóstolo que escreve que Jesus venceu, ele escreve em sua epístola, lá na frente em 1 João, versículo 5. Ele diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a nossa vitória, a nossa fé. 1 João 5, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, oh aleluia, a nossa fé, a nossa fé. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. E eu e você, meu amado, meu querido, nós temos o privilégio de termos uma vitória e de podermos vencer o mundo através da nossa fé. Mas nós não podemos questionar
se vale ou não a pena passarmos pelas águas e passarmos pelo fogo. Tem muita gente na igreja nesses dias que está passando pelo fogo, está passando pela água e questionando: Deus, por quê? Porque a Bíblia diz que eu vou vencer, porque a Bíblia diz isso, e pega os versículos da Bíblia tudo e cita. Mas, irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida. Tem muita gente desanimada aqui. Tem muita gente que está passando por lutas, e a gente prega a vitória, a gente ensina a vitória. Mas hoje o Senhor me inquietou para dizer para você: olha, quem foi que disse que eu falei que você não vai passar pela luta? Quando você olha para Jesus no Novo Testamento, quando você olha para o Velho Testamento, as ações de Deus com o seu povo, em todas elas você vê os reis guerreando, o Israel de Deus passando pelas batalhas contra reinos. Você vê Jesus curando pessoas doentes, você vê Jesus expulsando demônios de pessoas. Tudo isso foram circunstâncias na vida das pessoas, mas elas passaram. Essa luta que você está passando, quem foi que diz que Deus não está vendo? Mas o Senhor diz uma palavra para você nessa noite: ei, eu estou contigo. Nessa luta eu estou com você. Não desanima não, eu estou com você. Não temas, eu estou contigo. Quem foi que disse que não é para você passar? É através dessa luta que você vai ter uma transformação aqui dentro, e ela vai externar no seu corpo. As pessoas que estão por fora de você, as pessoas que estão próximas, vão ter que ver você diferente, trabalhado. Essas lutas vêm para nos amadurecer, mas a gente não entende isso, irmão. Você não entende. Quando a gente está passando por essas dificuldades na vida, quando as coisas apertam, quando as portas se fecham, Jesus está com a gente. O Senhor falou para eu não temer. Eu sei que isso vai passar, Senhor. Esta guerra vai passar. Eu tenho fé que essa guerra vai passar, porque o Senhor está comigo. E essa luta vai passando. Aleluia. A verdade, irmãos, é que as circunstâncias adversas vão surgir, mas nós precisamos saber como lidar com elas. Falamos muito de fé, mas não ouvimos falar como a fé funciona. Muito pouco ouvimos falar dos caminhos práticos para a fé operar. Nós muito poucos ouvimos as pessoas falarem sobre isso. O interessante, amados, é que vemos milagres na Bíblia, e todos milagres, todos temos que entender que passaram pelas circunstâncias para que chegasse até o milagre. O milagre só vai vir quando a gente passar pela luta. O milagre só virá quando as necessidades antecederem. É assim que Deus age. Senhor, eu estou passando pelo fogo e pelas águas na minha vida financeira. Oh Deus, tem que passar, meu irmão, porque você vai aprender a clamar e a porta vai se abrir. Porque Ele vai estar com você e Ele trará um milagre. Porque Ele diz assim: não temas, eu estou contigo. Aleluia. Olha, quando chegaram para Jairo, falando para Jairo assim: Jairo, não adianta mais, Jairo, tua filha morreu, não tem mais jeito. O que foi que Jesus respondeu para ele? Não temas, Jairo, crê somente. Não temas, crê somente. Eu falo para você nessa noite, no meio da tua guerra, no meio da tua luta, não temas, crê somente. Jesus chega lá e ressuscita a menina. O segredo é crer. Crer somente. No meio das adversidades você precisa aprender a crer. Senhor, me ajuda a ter fé naquele que morreu na cruz, derramou o seu sangue, fez um novo e vivo caminho, está sentado à destra de Deus, e eu estou contigo aí em espírito. Eu preciso crer. Não temas, somente crer. Ele não diz: eu quero te esvaziar dos seus medos. Jesus não diz isso, e temores. Mas Ele disse assim: fica firme, porque eu estou contigo. Fica firme. Olhando para esse texto, nós entendemos que a fé, ela tem dois estágios. O primeiro estágio é que a fé não tem nada a ver com as circunstâncias que se passa lá fora, mas que tem a ver com o que se passa dentro de nós. Como é que a gente recebe? Como é que a gente está no momento da luta? Que tipo de comportamento você está vivendo e fazendo e tendo na hora da guerra? Isso é um
no estágio da fé. Como é que você está se comportando? Porque tem gente que se descabela. Tem gente que basta uma coisinha dar errado e a pessoa se destrambelha toda. Eu não tenho paciência com esse tipo de gente. Está na igreja há trilanos. Aí vem uma lutinha, uma dificuldadezinha. Baixa a cabeça, eu vou desistir, não dá mais, não vai ter jeito, não vai acontecer mais nada. Ei, em nome de Jesus, que tipo de Deus é que você serve? Eu sirvo aquele que me diz, não temas, eu estou contigo agora. Porque, irmãos, a gente tem problema, a gente passa por situações que a gente fala assim, poxa, eu poderia ter sido poupada dessa. Mas é nessa que o Senhor quer te fazer grande. É nessa que o Senhor quer fazer o estágio número 1 da fé. Trabalhar aqui dentro. Tirar tudo o que Deus tem. Porque é numa luta dessa que você é moldado por Deus. Agora, fecha a boca. Na hora da luta, fecha a boca. Fecha a boca. Porque na hora da luta a gente tem a tendência de resmungar. Não vai dar certo, Senhor. Será? Eu estou acabado mesmo. Perdi tudo, estou na lama. É lá na lama que o Senhor vai passar com você, vai limpar você e vai te levar para o caminho seco, aonde Ele vai estar lá no caminhozinho livre, não é seco, o caminho sem lama. É lá que Ele vai te dar sustentabilidade. E você vai dizer, obrigada, Deus, pela lama, porque foi lá que eu aprendi a te honrar. Porque nós somos seres humanos. E a tendência do ser humano é quando a gente tem a tendência de esquecer o Senhor. Quantas vezes o Senhor prometeu a você que te honraria, que te levantaria e que tu serias um homem e uma mulher próspero na terra. E no meio da prosperidade você abandonou Deus. Não é assim? Quantas vezes? Tem pessoas que não podem ter dinheiro, gente, porque é só ter, abandona Deus. Então para essas pessoas vai ficar sempre o não temas de Deus aí, você passando pelos estreitos até você ser transformado aqui dentro. Dinheiro vem, vai, muda de mão, mas eu permaneço firme no Senhor. Senhor, não importa a circunstância, não importa estar com carro zero, não importa estar com um carro aí de 2010, 2015, de 99, não importa, Jesus. Eu estou contigo, porque a minha fé não é movida pelo que eu tenho, mas é pelo que eu creio. Eu creio num Deus vivo. E essa palavra vai ter que mover a sua vida. Só depois que passarmos por esse estágio, é que vamos partir para o segundo, a de mudar as circunstâncias. O primeiro estágio tem a ver com a nossa maneira de tratar com a circunstância. E o segundo estágio é de saber lidar com aquela circunstância. Tem pessoas que não mudam nunca e não sabem lidar com as circunstâncias. Luta vem, luta vai e você continua bobo, chorando pelos cantos, desesperado com a mão na cabeça. E tem gente que tem que entender o seguinte: ou a luta aqui vai ser igual aquela luta que você passou há 6 meses atrás, mas o Senhor te deu vitória lá. É o mesmo que está fazendo você passar por essa luta aqui, que está permitindo o fogo e a água para você ser vencedor com Ele, juntamente na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. E quantas lutas estão para vir até o Senhor Jesus voltar. O importante é que o milagre vai acontecer, eu tenho certeza. O Senhor vai estar à frente, o Senhor vai estar conduzindo, porque eu tenho uma aliança com o Senhor, porque Ele um dia me chamou como filho, como filha, e por isso, Senhor, eu vou à frente, eu vou conseguir viver. É quando vamos ver a intervenção de Deus do lado de fora, mas a realidade de todos é que muitas vezes nós não encontramos isso, nós não vemos isso. Nós não experimentamos essas circunstâncias serem cumpridas, serem respondidas, resolvidas. E nós ficamos ali à mercê de setas malignas na nossa mente. E dessa noite eu quero te pedir, em nome de Jesus, a fraqueza não pode vir sobre você. A fraqueza não pode te abater. A depressão não pode sugar as suas energias, as suas forças. Choro é o primeiro sinal de depressão. Não aceite esse choro, sabe? Um choro que vem assim, que você fala assim: meu Deus, que choro é esse? Do nada você começa a chorar. Irmão, vai orar. Vai falar profeticamente a palavra.
para de encher o olho de lágrimas. Se for para encher o olho de lágrimas na presença do Senhor, aleluia. Se está enchendo o olho de lágrimas porque o Senhor está ali e você não suporta a presença, é diferente. Mas aquele choro, estou sem dinheiro, chora. Minha família não me ama, chora. Os problemas estão sobre mim, chora. Gente, é o primeiro sinal da depressão, é esse. Você vai aceitar? Se levante contra isso. E na hora que vir aquele choro, o sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Essa tristeza não vem de ti. Essa angústia não vem do teu reino. O teu reino é de vida e de paz. E eu tenho uma aliança com o reino. Está entendendo, igreja? É assim que a gente vai caminhar. Para de chorar. Para de se lamuriar. Para de murmurar. A murmuração impediu o povo de Deus chegar na terra prometida. Quantas vezes você não tem chegado no milagre prometido por causa da murmuração? Quantas vezes você não tem liberado uma palavra de poder sobre a sua vida? Porque a sua depressão está acima dos limites. A sua tristeza, a sua angústia. Depressivo, estou deprê. Tem gente que acha bonito falar isso. Estou deprê. Está repreendido. Eu estou cheio de vitória. E se ela não chegou, ela está chegando, ela está batendo na minha porta. E se essa luta que eu estou passando é porque Deus está aprimorando o meu caráter espiritual. Porque Ele disse que eu iria passar por essa luta. Está escrito na palavra, Isaías 43. Não temas, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ele não está dizendo que você não vai passar pela água, não. Ele está dizendo que você vai passar pelas águas. Quando passares pelos fogos, pelos rios, eu serei contigo. Eles não vão te afogar. E quando passares pelo fogo, olha o que está dizendo, gente. Daqui a pouco vocês vão ver que paralelo nós vamos fazer com esse detalhe aqui. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu vou provar na Bíblia isso. Ele não te queimará. E nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele usa aqui esse termo que diz assim: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te salvarei. Esse salvar aqui não é no sentido espiritual de salvação para ir para o céu. É no sentido de libertar mesmo a pessoa do problema. Quando a gente estuda o grego, a gente vai ver exatamente a palavra salvação como libertação. E esse termo salvador, no passado, era entender como salvador, não era um salvador no mundo espiritual, mas eles recebiam como alguém que ia me livrar de algo, alguém que ia intervir em minha situação. Então Jesus está dizendo assim: eu te salvarei no meio da tua guerra, no meio do teu problema, dentro da tua família, dentro dos teus negócios, dentro de tudo que te pertence, eu te salvarei dessa luta. O Senhor está dizendo isso para você. Deus começa dizendo: não tenha medo. Ele menciona as dificuldades, depois ele diz o que vai fazer. Mas essa expressão é forte para a igreja. Não temas. Sabe quantas vezes escrito na Bíblia tem a palavra não temas, o termo não temas? 365 vezes. Uma para cada dia do ano para você. Se você procurar, tem até uma para o ano bissexto também, né? 366. Mas escute bem essa. Uma palavra para cada dia do ano. Não temas, eu sou contigo hoje. Não temas, eu sou contigo amanhã. Não temas, eu sou contigo depois da manhã. Não temas, eu sou teu Deus. Te guardo, te ajudo, te sustento e te faço grande na terra. Mas tu vai passar por essa guerra e eu vou passar contigo em nome de Jesus. Eu vou passar com você. Aleluia. Não estou pregando isso aqui para te desanimar, não. Eu sou pregadora da fé. Sabe, Deus quer nos usar no meio da guerra, gente. É no meio da luta que Deus nos usa. É no meio da guerra que Deus ensina, que Deus fala, que Deus move. Você precisa entender e glorificar a Deus pelas lutas. Não é fácil, mas está dizendo aqui: eu passarei contigo no meio desse fogo. Lá na tua guerra, quem passa contigo é Deus. Na tua luta, quem está com você é o Senhor. Não desista de glorificá-lo, porque Ele está contigo. Aleluia. Por que Deus bate tanto nessa tecla? Porque isso é algo muito difícil.
Eu quero dizer que a fé, ela começa quando pela superação do medo. Quantas pessoas passam pelo medo na hora da enfermidade? Na hora que você vê uma situação extrema, precisa fazer feira, tem menino para comer, tem família para alimentar e não tem dinheiro, sua preocupação, seu medo. Mas passe por aquela situação dizendo: Deus, eu sei que tu vai prover porque eu tenho aliança contigo e eu não vou temer. E na hora H Deus manda o dinheiro. Não murmure nessa hora difícil. A fé antes muda as circunstâncias do lado de fora, e ela tem que mudar as coisas de dentro também. Diga para você mesmo assim: a fé começa com a superação do meu medo. Deus só vai fazer milagres quando o medo sair da sua frente. É o não temas de Deus. Tira o medo, porque Ele está comigo. É um trabalhar de dentro para fora, porque eu tenho que trabalhar dentro de mim. Eu tenho que agitar aqui dentro, dizendo: peraí, eu tenho um Deus que cuida de mim. Aleluia. Provérbios 24:10 diz o quê? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Vamos repetir isso aí? Se eu me mostrar frouxo no dia da angústia, no dia da minha luta, a minha força será pequena. Amém? Força para você. Fé. Não temas. O Senhor é contigo. A palavra do Senhor diz em Isaías 30, versículo 15. Esse eu quero ler com você. Isaías 30. Em vos sossegardes e confiardes, estará a vossa fé. Quero ler esse versículo com você. Isaías 30, versículo 15. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando, e o quê? Você precisa aprender a descansar. Sereis libertos, salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo? Não é viver esbaforido, desesperado, mas é no sossego, na confiança que a força do alto virá. E eu vou poder dizer: eu não temo, porque a minha vida de dentro para fora está sendo restaurada. Você está entendendo, igreja? Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Há uma força que se manifesta através da tranquilidade, meu irmão. Há uma força da parte de Deus. Quando tudo estiver no desespero, a tranquilidade está sobre o crente. Eu tenho que ser tranquila. Eu tenho que estar segurando firme a peteca, porque o Senhor está comigo. Muitas vezes, meu irmão, foi isso que o Senhor falou comigo: Noelma, tranquiliza, eu estou contigo. Me veio tanta preocupação na mente, meu Deus, e agora? Sem poder estar à frente do culto, sem poder me levantar, sem poder orar pelo povo, sem poder administrar. Meu Deus, não tem ninguém para me substituir ainda. O Senhor falou: tranquiliza a sua vida, isso é um momento, não temas. Eu estou testando a sua fé, eu estou testando o seu interior, se é ou não é transformado por mim. Ainda me disse bem forte assim: a igreja é minha, quem cuida e alimenta sou eu. Na palavra em Efésios. Jesus ligou desesperado: pastor, você... Eu falei: calma, porque o Senhor falou para mim que quem cuida e alimenta da igreja é Ele. Quem faz tudo aqui é Deus. Oh, glória ao Senhor. Há um lugar dentro de você que a fé te leva à superação do medo. E lá você não se dobra diante das circunstâncias. É dentro de você que você não vai se dobrar diante dos problemas que você tem enfrentado, circunstâncias. E quando nós entendemos isso, seremos libertos e teremos uma total libertação dentro do nosso espírito. Jesus, em várias passagens bíblicas, filho de Jairo, o menino endemoniado que se jogava no fogo, você vai ver Jesus falando para os pais: não temas, Jairo, tua filha vai sarar. Não temas, somente crê, eu estou contigo. Todas as passagens o Senhor nos dá esse ponto, essa chave, onde Ele quer mexer na nossa vida.
Segura que Deus quer mexer na sua vida. Segura que Deus quer falar com você. Precisamos entender que às vezes a intervenção imediata de Deus nos vai ensinar grandes coisas. E outras vezes Deus não vai intervir imediatamente. Ele vai deixar um momento para que você seja amadurecido. Nós precisamos entender que há ocasiões que precisamos passar pelas águas e passar pelo fogo e vermos a intervenção de Deus. É necessário. Nós equivocadamente sempre pensamos que a fé produz resultados imediatos. Não é assim. Em Hebreus 6, versículo 13. Olha que coisa linda. Hebreus, versículo 13. Gente, Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão, te darei um filho. Tu serás pai. E Abraão esperou 25 anos, gente, para que a promessa viesse. Esse homem era para ter desistido. Sara desistiu. Sara, o que Sara fez? Sara pegou a Agar, falou, vai, deita com a minha secretária, com a minha escrava, porque eu sei que isso não vai acontecer. Pela desobediência, pela falta de fé, pela incredulidade, aconteceu isso. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, no nome de Jesus, essa fé vai mover as montanhas e ela vai mover o seu coração também. E você compreenderá o que é o princípio da fé. Olha o que diz aí. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Próximo. Dizendo, esteja certo certo de que o abençoarei e farei numerosa a sua descendência. 15. E foi assim que depois de esperar, olha aí, pacientemente, o segredo da nossa vitória é esperar pacientemente. Abraão alcançou a sua promessa. Paciência. Em estar no sossego, eu vou agir. Paciência, irmão. Mas o irmão já recebeu. Mas já tem muito tempo. Oh, Senhor Jesus, louvamos, Pai. Pacientemente o Senhor vai fazer o milagre. E depois de 25 anos, Isaac é entregue nos braços de Abraão. Pacientemente. A paciência alcançou a promessa. Então significa que a fé e paciência andam juntas, de mãos dadas. E se tem a necessidade de paciência, é porque nem sempre é imediato. Existem milagres que são imediatos. Existem coisas que a gente fala assim, nossa, aconteceu. Você bota a mão no enfermo, pá, o enfermo é curado. Você ora aqui e amanhã a resposta chega. Mas se você é um daqueles que está nessa escada da paciência, aproveite o seu período para adorar e glorificar a Deus. Aproveite esses dias para dizer, Deus, eu espero. Como Abraão esperou. Até depressão deu no pobre de Abraão. Abraão, sai da tenda, Abraão, vem para fora. Quem está na tenda deve estar passando por alguma situação. Sai da tenda. Olha para o céu, conta as estrelas, não temas. Olha para o céu. Eu sou o teu Deus, eu estou te prometendo que assim como tu não podes contar as estrelas dos céus, eu também te darei filhos que tu não podes contar na face da terra. Eu sou uma filha de Abraão. Você é um filho de Abraão. Por causa da aliança daquele homem com Deus. Por causa da aliança daquele homem com Deus, Deus fez essa coisa linda e maravilhosa. A fé, meu irmão, não é varinha de condão. Tem muito pregador endoidando o povo por aí. Tem muito pregador, eu prego fé. Eu sou alguém que gosto de... E Deus faz milagre. Quando eu libero a palavra aí, o povo recebe. Mas a gente precisa parar e analisar que muitos estão ficando loucos, estão se esfriando da fé e estão ficando incrédulos. Porque fulano recebe, Beltrano recebe, mas eu não recebi. Então é paciência, porque o Senhor vai entregar a fé. O Senhor vai entregar a bênção. Então, a fé não é varinha de condão, que vai bater no problema e ele vai desaparecer. A fé nem sempre vai produzir resultados imediatos. Mas até que os resultados apareçam, você precisa mudar o seu interior. Você precisa mudar o seu comportamento. A Bíblia nos ensina que alguém pela fé passou pelo fogo.
A Bíblia nos fala de duas circunstâncias que são jogadas aqui nessa palavra. E eu quero ler com você essas duas circunstâncias. A primeira está no livro de um exemplo. Dois exemplos que eu quero trazer nessa noite para a gente fechar a palavra. Mateus 14, 22. Dois exemplos fortíssimos que eu quero que você conheça hoje. Quando passares pelas águas. A Bíblia diz que Pedro passou pelas águas. E nós vamos ver qual foi o comportamento de Pedro quando ele passou pelas águas. A melhor definição de fé é olhar para Jesus na tempestade com Pedro. E para se olhar e para caminhar, a gente vai ver que Pedro, ele perdeu a vitória porque ele olhou para as circunstâncias. Quantas vezes o Senhor está mandando você, vem, não temas, eu estou te mandando vir, não temas. Diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Os discípulos já tinham ido para dentro do barco para atravessar para o outro lado. Mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Os meninos, os pescadores, que eles eram pescadores, eles estavam dentro do barco, eles sabiam do que ia acontecer ali. Eles conheciam o tempo, a tempestade que estava para chegar. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Agora, analisa. Quanta gente que ora e pede milagre, Jesus manda um milagre e as pessoas ficam desesperadas com medo do aparecer do Jesus se manifestar. Se você está pedindo milagre, irmão, te prepara para ver Jesus. Ele vai se aparecer a você em poder e glória, trazendo o seu milagre. Mas Jesus imediatamente diz, coragem, sou eu, não temas. Tem tradução que diz, não temas, sou eu, estou aqui. E o Senhor disse, Pedro, se és tu, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E olha o que acontece. Venha, respondeu ele. O próprio Pedro disse, se é tu mesmo, eu quero andar igual você está andando aí. Ó. E o Senhor Jesus diz, vem. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele andou. Ele estava andando na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para onde? Para onde? Quando ele olhou para o vento, ficou com medo. Jesus nos dá uma ordem, vem, eu estou contigo. Quando Jesus te dá uma ordem, você não pode olhar para as circunstâncias. Porque você está passando na água, mas Ele está passando com você. Então não temas o que pode acontecer ao seu lado. Não temas. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me, livra-me, ajuda-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? O grave problema da nossa vida está aqui, ó. Olharmos para as circunstâncias, olharmos para as diversidades. O Brasil está assim, o negócio é apetrecer. Quem diz para mim não vai? Senhor, tu não vai deixar faltar nada. Jesus, tu estás comigo. Tu estás andando comigo aqui nessa terra difícil. Tu estás andando comigo sobre as águas, Pai. Não vou me afundar, porque tu estás comigo. Tu estás comigo, Senhor. A oração sua vai valer muito nos seus efeitos. A sua maneira de se comportar diante da circunstância falará para o diabo quem você é. Mas infelizmente tem muita gente afundando porque olha para o vento. Gente, Pedro, discípulo de Jesus, vem Pedro, estou aqui com você. Pedro vai, mas quando ele vê tem a tempestade, Pedro afunda. Não se deixe afundar pela tempestade que está ao teu redor, porque o Senhor já nos garantiu
não temas, estou contigo. Se passares pelas águas, não te afogarás, eu estou contigo. Pedro não olhou para isso, Pedro afundou. E quando entraram no barco, o vento cessou. Gente, a tempestade vai cessar quando você confiar, segurar na mão de Jesus. O barco é Ele quem guia. Em nome do Senhor, hoje, ouça essa palavra em nome de Jesus. Ouça o que o Senhor está falando com você. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus. Aqueles que estarão do seu lado vão ter que glorificar a Deus pelo seu milagre. Aqueles que estão do seu lado vão ter que levantar a mão e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Na vida de Maria, de Beto, de Alexandra, de Maria, de José, de Gilton Lopes, de Serginho, de Joel. O povo vai ter que levantar a mão e glorificar a Deus, porque eles viram você andando sobre as águas e não se afundou. Aleluia! Glória a Deus. A segunda coisa que eu quero mostrar nesta noite está em Daniel capítulo 3. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Deus já tinha dado essa palavra para os meninos lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz, irmãos, que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu-a na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes e os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que ele mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla e de toda espécie de música, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Mas olha o que acontece: quem não se prostrar em terra e não adorá-lo será imediatamente atirado aonde? Na fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. 8. Neste momento, alguns astrólogos aproximaram e denunciaram os judeus, porque eram 3. Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham vindo junto com Daniel para essa terra, mas eles tinham aliança com um Deus vivo. E eles disseram para o rei assim: nós não vamos nos prostrar. Se Deus ajuda, se Deus não ajuda, se eu cair na fornalha ou se eu não cair, eu não vou adorar outro Deus, porque o meu Deus é o Deus dos céus. Hebreus capítulo 11, aonde fala lá que pela fé alguns apagaram a força do vento, a força do vento nas chamas do fogo. Esse versículo exatamente, ele constitui o que está escrito aqui, ó: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esses 3 homens, escuta aqui o que Deus está falando para a gente fechar a mensagem. Esses 3 homens, eles foram jogados, porque não adoraram essa imagem de ouro, eles foram jogados na fornalha ardente. E essa fornalha, irmãos, ela foi aquecida 7 vezes mais. E colocaram cordas amarrando eles. Quando eles caíram lá, eles caíram amarrados. Mas quando o rei da Babilônia olha de lá de cima da fornalha, ele vê um 4º homem lá dentro. E ele vê também aqueles homens, eles não estavam amarrados. As cordas queimaram e eles ficaram soltos. E eles passeavam pelo meio daquele fogo.
E quem passeia, irmãos, como diz a palavra, se a gente for pegar exatamente, quem passeia, passeia no jardim ou passeia no shopping. Quem passeia, passeia de cabeça fresca. Ninguém que está com a cabeça quente, sendo queimado pelo fogo, está passeando, não. Mas a Bíblia diz que os 3 e um quarto passeava com eles no meio do fogo. A Bíblia diz que quando eles viram que eles não estavam mais amarrados, as cordas tinham sido queimadas, as amarras. Irmãos, quando estamos no meio do fogo, todas as amarras da nossa vida são queimadas. Todas as áreas de libertação na vida da gente vai sendo queimada pelo fogo de Deus. Você precisa entender que essas lutas que nós passamos, as fornalhas ardentes da vida, é porque o Senhor está dizendo: na fornalha ardente eu te abençoarei. Eu me mostrarei a ti naquele lugar. Eu passearei contigo. O quarto homem, eu tenho certeza que era o anjo poderoso de Deus, Jesus de Nazaré, pré-encarnado. Ele estava ali na fornalha ardente. E ele estava dizendo: não temas, meninos, eu estou com vocês aqui dentro. Eu sou o Deus de vocês. Então, queridos, eles desobedecem a ordem do rei por não se dobrarem diante de uma estátua de um Deus. E muitas vezes pensamos que há alguma circunstância nas nossas vidas veio por causa que pecamos. Isso eu quero falar também nessa noite. Muitas vezes as pessoas olham para você e falam assim: qual é o teu pecado? Por que você está passando por isso? Amados, e muitas vezes não é pecado que fez a gente passar pelas situações difíceis da vida. Não é pecado. Muitas vezes, meu irmão, você está sendo acusado por pecado, porque está enfermo. Pergunta: mas por quê? A doença está ali, ó. Será que essa doença aí foi pecado? Vamos fazer uma vasculha na nossa vida. Será que porque você está perdendo tudo é porque você está em pecado? Não, amados, é porque nessa guerra o Senhor quer falar contigo. E nessa guerra o diabo tem que ver o Senhor prevalecer sobre a sua vida. A gente precisa entender isso. Muitas vezes eles vêm porque fomos fiéis. O inimigo se levanta porque somos fiéis. Vocês pensam que o diabo não levanta porque eu sou fiel ao Senhor, porque eu vivo para Deus, porque eu estou com Ele? Assim ele na tua vida, ele se levanta porque você é fiel. Mas ali você vai ter que mostrar para ele: olha, as minhas amarras que você tentou me amarrar foram queimadas pelo fogo, foram queimadas pela guerra. E nesta guerra eu fui livre. Nessa guerra eu me restaurei. Nesta batalha que eu estou vivendo, o Senhor me deu vida, o Senhor me deu força, o Senhor restaurou minha alma, minha vida. É muito interessante a gente entender isso. A gente vive um evangelho muito de farinha de condão. O Senhor é poderoso, vamos orar aqui, o milagre vai acontecer. Irmãos, Deus quer nos tratar no meio da guerra. O Senhor quer balançar as nossas estruturas e tirar o que é mal para fora. E dizer: não temas, porque para eu tirar o mal que é daí, vai ter que passar por uma guerra. Muitas vezes você não foi tratado, veio para a igreja de qualquer maneira, entrou aqui, mas ainda tem um velho homem morando dentro de você. E esse velho homem tem que sair. E muitas vezes a guerra que a gente passa é para que Deus arranque esse velho homem. Mas isso é um período. Há outras vezes que o Senhor quer fazer com que o diabo veja que você está passando por aquela luta. Não é por falta de frutos, não é por falta de compromisso com Deus, mas é porque o Senhor quer aprimorar mais a sua fé e daqueles que estão próximos a você. Então que nesta noite você receba essa palavra: não temas. A tua diferença será como você vai se comportar diante das circunstâncias. Não xingue, não murmure, porque o Senhor está contigo. Faça como Abraão, esperou pacientemente e o Senhor conduziu a vitória.